Querida Igreja de Jesus, a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Louvo ao Senhor pela sua vida, querido pastor José Orisvaldo, que tem sido um pai e um amigo desde que conhecemos o Ministério Buenas Novas ali em Bolívia. Fico feliz em ver entre todos aqui presentes o nosso querido pastor Alberto, que também foi nosso presidente de ministério ali na Bolívia. Está bem feliz pelo nosso querido pastor Amaro, que nos visitou na Bolívia, juntamente com a equipe aqui do estado de Alagoas. Uma vez mais, eu me apresento, sou missionário Lenildo, estamos há 12 anos na Bolívia fazendo a obra do Senhor, amém? Obrigado a todos os pastores pelo carinho que têm nos entregado. Eu não sei, pastor, se vou querer voltar para a Bolívia, sendo tão bem tratado assim. Glória a Jesus. Eu convido a amada do Senhor, por gentileza, a acompanhar uma leitura sagrada comigo da palavra de Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Estamos inaugurando a Bíblia que ganhamos aqui. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, e o versículo de número 13 em diante, aleluias, onde diz sobre a primeira multiplicação dos pães. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a igreja essa noite, quando diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus enfermos. Versículo 15: e ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados e comprem comidas para si. Respondendo Jesus, disse: eles não precisam ir, dar-lhe voz de comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu-lhe aos discípulos, e este à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aleluias. Quando podem dar glória a Jesus. Queridos santos de Deus, quando eu leio essa passagem bíblica, logo sou capaz de fazer uma avaliação no nosso dia a dia. E eu quero, em primeira parte, dizer aos irmãos que quando Jesus, estando sempre cercado de uma grande multidão e acompanhado por essas pessoas, claro que entre eles havia os curiosos, aqueles que procuravam um defeito para acusar a Jesus, mas uma grande parte eram pessoas necessitadas de um grande milagre. E eu quero chamar a atenção quando a Bíblia nos relata nessa passagem bíblica de que algo é observado. Quando Jesus olha aquela grande multidão, a Bíblia diz de que Jesus teve compaixão daquela multidão. Na nossa linguagem, no nosso dicionário, na língua portuguesa, ter compaixão é ser capaz de sentir a dolência, é alguém capaz de sentir de maneira mais íntima e profunda a dor de outra pessoa. E Jesus, olhando para a multidão,
teve compaixão dela. E quando nós aprendemos a ter compaixão, sermos capazes de olhar a necessidade de alguém de maneira mais profunda, logo também nos tornamos capazes de auxiliar, de estender as mãos a essa pessoa, porque passamos a sentir a mesma dor que eles estão sentindo. Agora, quando eu não sinto esta compaixão de parte de Deus, logo eu fico bloqueado humanamente dizendo, mas Jesus sentiu compaixão. Ele olhava para a multidão e Jesus não via apenas homens altos, baixos, magros, gordos, não. Jesus olhava e via a sua necessidade, aleluias. Agora, os discípulos, naquele momento, não estavam conectados na mesma visão de Jesus. Os discípulos ainda não eram capazes de contemplar a verdadeira necessidade do momento para aquelas pessoas. E me chama a atenção quando a Bíblia diz de que os discípulos observaram o tempo, observaram o momento, observaram o ambiente, e a Bíblia diz que eles se deram conta de que a hora era avançada. Isso sim, eles estavam observando. Agora, mesmo se dando conta de que a hora era avançada, qual seria o fruto esperado? Tentar ajudar da melhor maneira possível. Mas os discípulos, eles dizem a Jesus o seguinte: Senhor, despede a multidão para que saiam pelas aldeias e comprem comida para si. Oh, meus queridos irmãos, os discípulos não estavam no espírito que Jesus estava naquele momento, para sentir a necessidade do povo. Às vezes é muito mais fácil dizer que vaiam e comprem comida. O que quer dizer isso? É mais fácil dizer vaiam do que eu assumir a necessidade de ajudar alguém. É mais fácil eu fazer de conta que não estou vendo a dor de alguém, então despedir esta pessoa é mais fácil. Mas a Bíblia nos ensina: aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Oh Deus querido, aleluias. E em Provérbios também nos diz: não diga ao seu irmão, vai e volte amanhã, estando em tuas mãos, e pode fazê-lo. Mas é fácil dizer, saiam, comprem comida para si, mesmo quando eu vejo a necessidade. Os discípulos viram a necessidade, mas era mais fácil, era mais simples despedir a multidão. Querido santo de Deus, no estado de Alagoas e Maceió, louvo a Deus por esta igreja, porque entendeu a visão do reino, aleluias. E quando eu vejo esta igreja sendo inaugurada, aleluias, sendo essa igreja implantada, fortalecida neste bairro, significa de que eu não estou despedindo a multidão, eu estou dando alimento para eles desta cidade, eu estou dando o pão do céu, o maná de Deus, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, aleluias, glória a Deus, porque esta igreja, aleluias, é a vontade de Deus para alimentar a multidão. Agora, quando os discípulos dizem assim, a hora é avançada, ou seja, está passando o dia, a noite está chegando, irmãos, queridos de Deus. Quando também falamos desta maneira, que posso entender, e logo me vem na mente, um certo dia na Bolívia, eu ganhei um jovem chamado Juan Carlos para Jesus. Aquele jovem esteve comigo desde o princípio da obra, novo convertido, fazíamos culto embaixo de árvores, nossos bancos eram pedaços de madeira, era balde dobrado, aí a tampa do outro lado, e esse jovem sempre estava comigo. Fomos chegando os seus familiares, foram recebendo Jesus como Salvador, e eu sabia que ele tinha um avô. Este avô, na sua história na comunidade, ninguém queria ele, permita-me dizer, um homem que havia violado as suas próprias netas, era um homem repudiado na comunidade, e um belo dia, aquele homem começou a enfermar-se, aquele homem adoeceu, e foi parar no hospital, e o Espírito Santo de Deus me disse assim, vá lá no hospital, visite ele, porque a alma dele é importante, ninguém quer ele, mas eu quero, aleluia, porque eu posso salvá-lo, eu posso dar perdão. Talvez você está aqui esta noite, você se sente o maior pecador da terra, mas Jesus te olha e te dá oportunidade esta noite, e Ele te diz que te ama, que te restaura,
restaura, que vai fazer de você um vaso nas mãos dele. Aleluias! A sua alma é importante. Deus me permitiu ver que para aquele homem a hora era avançada. Ele não tinha tempo. Ele estava sem poder falar, não podia se levantar. A hora é avançada. Mas eu não devo despedir a multidão. Devo oferecer-lhe a possibilidade de vir a Jesus, a possibilidade de receber Cristo como seu Salvador. Eu visito aquele hospital na cidade de Monteiro. Quando eu entro lá, não queriam deixar passar pelo horário, eu sou pastor, queria orar por ele, e a moça me permitiu entrar para orar. Quando eu entro naquele quarto, ele está deitado numa cama, e então eu olho para ele e digo o seguinte: eu sei que o Senhor não tem muito tempo. Irmãos, tem coisas que a gente não tem que fazer a rodeio, tem que ser direto. Eu disse: o Senhor sabe, se o Senhor morrer hoje, o Senhor vai para o inferno. Se o Senhor estiver me ouvindo, o Senhor move sua cabeça. E ele fazia assim. E eu disse para ele: eu quero lhe apresentar Jesus, porque ele pode perdoar seus pecados, escrever seu nome no livro da vida. Aleluia! E eu disse: se o Senhor me está entendendo a importância do Senhor se arrepender, sua vida é importante, o Senhor vai apertar a minha mão se o Senhor conseguir. Se o Senhor não conseguir apertar a minha mão, pisque os seus olhos, me dê um sinal que está recebendo a Jesus. Eu quero orar pelo Senhor. E aquele homem segura a minha mão e ele aperta, aleluia. E ele pisca os olhos sem parar, dizendo: eu quero Jesus como meu Salvador, aleluia. Orei para aquele homem naquela tarde, no dia seguinte ele faleceu. Oh Deus querido, hoje eu sei que ele está na presença do Senhor, aleluias. Glória a Deus. Despedir a multidão é muito fácil. Eu poderia ficar lá na comunidade, a 65 quilômetros. O pastor Alberto conhece a nossa igreja. É uma igreja, quando chove é difícil sair, a poeira é grande. O nosso querido pastor também conheceu a comunidade Nova Esperança. Então, queridos irmãos, era mais fácil para mim estar lá, aleluias, mas eu não podia despedir a multidão. Eu tinha que fazer algo pelo reino de Deus. Se você não pode ir, contribua com missões. Se você não pode ir, ore, faça a obra do Senhor, divulgue o reino de Deus, aleluias. É muito fácil dizer: Senhor, despede a multidão, para que saiam pelas aldeias e comprem comida para si. Mas Jesus não quer que você despeça eles. E sabe, existe algo que me alegra muito nesse texto bíblico, é que quando Jesus, ele ouve os seus discípulos falando isso, sabe o que é que ele diz? Não é necessário que eles se vaiam. Aleluias! Não é necessário. É como que Jesus está dando, permitam-me dizer, Jesus está dizendo assim: eu vou dar aqui uma lapada, uma pisa santa em vocês. Por que querem despedir a multidão? Aí Jesus completa e diz assim: dai-lhe vós outros de comer. Igreja do Senhor somos nós que devemos alimentar a multidão, aleluia. É por isso que você está aqui esta noite, não somente para ficar no banco, é para fazer parte desta obra evangelizadora, é para fazer parte da proclamação do reino de Deus. Quantos servem o Senhor esta noite, glorifiquem o seu nome. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas não é fácil fazer a obra de Deus, não é fácil. Quando eu estou indo um belo dia para a comunidade de Nova Esperança, aconteceu algo comigo que eu lembro o tempo que eu era adolescente na escola bíblica. Eu tinha um líder de jovens chamado Josimar, que Deus o tenha. E ele nos contou uma história uma vez de um jovem que era desviado, e esse jovem havia embarcado em um trem. Sua mãe colocou uma Bíblia dentro da sua mochila, da sua mala, e houve um assalto naquele banco. É uma história muito antiga. E quando eu ouvi isso, diz que houve um assalto, a polícia entra, leva o rapaz, mas quando encontra uma Bíblia, diz: não, esse não pode ser o ladrão, porque tem uma palavra de Deus aí. E algo parecido aconteceu comigo. Estou indo para a igreja. Quando eu estou faltando mais ou menos uns 10 quilômetros para chegar à igreja, 3 homens me acompanham em uma caminhonete. Eu tinha uma moto que havia sido doada, e eles me acompanham numa caminhonete e me fecham na caminhonete. Dos 3 homens, um desce armado com uma pistola. A moto era bonita, não era feia, aquelas primeiras motos 250, com alaranjada, recém-ganhada, doada. Então, quando aqueles homens me fecham na caminhonete, descem e dizem: coloquemos a moto atrás da caminhonete. No mesmo lugar, há uma semana havia sido roubado outra moto de um cidadão do povoado.
E eles colocam a moto atrás, subamos a moto. E um deles, o que estava armado, ele olhou para mim e disse: quem é você? Eu disse: eu sou o pastor, o missionário da igreja Assembleia de Deus. Onde está essa igreja? Você está a 10 quilômetros. Ele disse: e o que você tem na mochila? Tirei a minha mochila, entreguei nas mãos dele. Ele mesmo abriu o zíper, olhou e encontrou a minha Bíblia. O que estava armado olhou para o que estava da porta da caminhonete e disse: derralo que se vai. Aleluia! Não aconteceu nada, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó. Oh, ripalabassurianda lavalaias. Deus cuida daqueles que decidem fazer a sua obra. Deus livra do mal, Deus livra do perigo. Não tenha medo de passar fome e fazer a obra de Deus, porque Ele não vai deixar faltar o pão, Ele não vai deixar faltar o teu milagre. E você veio esta noite para sair fortalecido pelo reino de Deus. Rebalabassura manaias. Dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz de comer. E o interessante que os 4 evangelhos falam dessa história, mas existem uns pontos que uns citam e outros não citam. E entre um dos evangelhos, Felipe diz o seguinte: Senhor, nem 200 denários é capaz de alimentar essa multidão. Mateus não refere a isso, mas já o outro texto refere: Senhor, nem 200 denários é capaz de alimentar essa multidão. Às vezes, nós como crente, olhamos com uma visão de limitação. Quando os discípulos falaram: Senhor, despede a multidão, eles se sentiam incapazes de alimentá-lo, por isso queriam que vaiam, porque era algo mais fácil. Agora Felipe diz: Senhor, nem 200 denários, era muito dinheiro. Para quê? Mas mesmo assim, não eram capazes de alimentar a multidão, segundo a ótica humana, segundo a visão. Às vezes estamos olhando para a obra e dizemos: Senhor, eu sou tão incapaz, Senhor, eu sou tão pequeno, Senhor. Ei, Jesus quer usar os pequenos, Jesus quer usar aqueles que parecem loucos, para confundir os sábios desta terra. Ele quer usar você na sua simplicidade, para ganhar almas, para levar o reino de Deus. Você que chegou aqui esta noite, que estava desviado, você que nunca aceitou Jesus, Jesus deseja que você volte para a sua presença esta noite, porque Ele deseja te usar nas suas mãos. Você é importante para esta obra, aleluia. Ele te chama, oh, aleluias. 200 denários, às vezes você se vê tão pequeno, mas pastor, eu ganho tão pouco, se eu tirar o dízimo vai faltar, se eu der para a oferta missionária, não vai faltar, querido. É algo físico que se torna espiritual. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar, aleluias. Então Jesus diz a eles: dai-lhe voz de comer, aleluias. Aí aparece André, alguma Bíblia diz André, outro diz Andrés. Então aparece André e: Senhor, tem aqui um rapaz, um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas aí vem outra vez o caráter humano, da limitação, achando que também é insuficiente. Senhor, mas o que é 5 pães e 2 peixes para tanta gente? O que é 5 pães? Observaram que desde o princípio do texto, os discípulos sempre estão com aquela visãozinha de galinha, olhando para baixo, aleluia. Deus quer que você olhe para frente, olhe para frente, aleluia. Porque Ele deseja te usar. Eu lembro que uma das primeiras viagens, quando eu entrei na Bolívia, eu tive a oportunidade, escute, a oportunidade de viajar 8 horas dentro do bagageiro de um ônibus, pastores. 8 horas, que negócio é esse? 8 horas no bagageiro de um ônibus. Quem conhece a Bolívia sabe, se você quer viajar no bagageiro lá em cima, vai pagar o mesmo valor. Estávamos na região de Trindade, é uma região próxima à fronteira com o Brasil, na parte norte, bem em cima. Tinha que voltar para Santa Cruz, era tarde da noite, havíamos estado num congresso na igreja do pastor Magno. Então no retorno, paramos um ônibus. Se não pegasse aquele ônibus, ou ficava a noite na estrada, ou esperava outro dia. O motorista diz: tem uma vaga aqui, mas é no bagageiro do ônibus. E quanto é? Vai ser mais barato, né? Bagageiro? Não, o mesmo preço lá em cima.
a noite toda viajando do ônibus, chegamos em Santa Cruz parecendo um zumbi, mas a glória é de Deus, aleluias, a glória é de Deus. Deus nos dá oportunidades, irmãos. Agora hoje eu estou aqui em Alagoas, comendo bem do melhor, aleluias, porque quis viajar no bagageiro. Quer ser abençoado? Espera, faça, alimente a multidão. Ei, faça como a viúva, só tem aquele pouquinho de azeite, só tem aquele pouquinho de farinha. Atende o mandato de Deus, faz o que Deus quer que você faça, aleluias, para que Deus venha abrir um leque na tua vida, aleluias. Jesus quer que você aprenda a amar a sua obra, aleluias, glória a Deus. E aí, outra grande lição encontramos nessa passagem bíblica, quando a Bíblia diz que Andrés havia localizado esse moço que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele não era obrigado a dar para ninguém, ele podia comer os pães e os peixes. Você não é obrigado a dar, mas quando alguém faz, entende o que Deus está dizendo, ele não ficará somente com 5 pães e 2 peixes. Se ele comesse, acabava. Mas como ele entregou para as mãos de Jesus, vocês já sabem o resultado. Você já sabe, quem está entendendo essa noite, quem está entendendo esta noite, o segredo para multiplicar, aleluias. Quando Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, o que ele faz? Ele consagra, ele abençoa, ele consagra. E aí o interessante, talvez nos dias de hoje, alguém multiplicaria e, não, foi eu que multipliquei, eu vou entregar, eu vou dar na minha mão. Não, Jesus, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que quando ele consagra ao Senhor, ele dá aos discípulos, e os discípulos à multidão. Sabe o que é isso? Transferência de poder, transferência de responsabilidade. A responsabilidade de alimentar a multidão é minha, é da igreja, é nossa, aleluia. Se você entende, glorifique o nome do Senhor e diga para ele: Senhor, eu quero alimentar a multidão. Senhor, eu quero fazer parte desta obra na cidade de Maceió. Senhor, eu quero fazer parte desta obra no estado de Alagoas. Senhor, eu quero sair do Brasil, eu quero ir para as nações e alimentar a multidão. Oh Deus, eu tenho escutado nesses anos, estou quase chegando aos 30 anos de crente, louvo a Deus, e eu tenho escutado algumas pessoas dizendo assim: por que temos que ir para outros países no Brasil? Tem tanta gente precisando, queridos. Uns ficarão em Jerusalém pregando, mas outros têm que ir a Samaria, judeus confins da terra. E o interessante é que o texto diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais que? Revestido. Então, enquanto eu não sou revestido, eu vou pregando por aí. Mas quando eu sou revestido, ele me dá uma graça diferenciada para sair aos confins da terra. Ficai. Depois pode ir anunciar a palavra. Vaia. Queridos irmãos, Jesus dá aos discípulos, ele entrega a multidão. Agora pensa a quantidade de homens, fora mulheres e crianças. Os cestos que sobraram. Agora imagina aquele rapaz, como ficou a sua fé, como ficou a alegria dele, meus pastores. Eu só tinha esse pouco de pão, de peixe. Agora, olha a quantidade. Se voltasse um daqueles cestos para ele, aleluias, já era lucro para a glória de Deus, para a glória do Senhor. A obra do Senhor é desafiadora, mas nos dá grandes experiências. Eu perdi a conta quantas vezes em Bolívia o Senhor me permitiu fazer cultos fúnebres, e sempre que eu estou ali, eu falo de Jesus, por 2 oportunidades. Uma delas, inclusive desse moço que eu orei por ele no hospital, quando os homens foram enterrá-lo, e aí naquele momento, na beira do cemitério do buraco, a família pede para ser aberto, para que se despeçam a última despedida. E naquele momento, eu vi que estava tendo um alvoroço pela morte do homem. Pedi que fechasse o caixão já para terminar o evento, o velório daquele momento. E quando
os homens estavam baixando o caixão. Coloca aquela cordinha por baixo, 2 pontas. As mulheres chorando, e empurraram o pastor, um dos homens que segurava a corda. O caixão caiu no buraco, a tampa abriu e ficou morto aí, escorregou dentro do caixão. E agora, ninguém queria pular dentro do buraco. Ninguém! Quem pula? Quem pulou? O missionário! Aleluias! Porque a obra não para! Somos nós que temos que fazer. Aí o neto viu que eu pulei dentro do buraco, arrumei o morto que estava dentro do caixão, a tampa aberta, o neto pulou, me ajudou, arrumamos o homem e colocamos de novo ali, irmão, porque a obra é nossa. Aleluia, Deus vai te dar oportunidades únicas, irmãos. Deus vai te dar oportunidade única para fazer a obra. E não foi só essa vez que tive que pular dentro de buraco para segurar caixão descendo. Eu disse, meu Deus, eu nunca fiz tanto velório que eu vi aqui na Bolívia. Deus nos ensina, porque se tem um lugar bom para pregar a palavra, é no velório, todo mundo está ouvindo. Todo mundo está atento. Estão escutando a palavra do Senhor. Santos de Deus, você precisa entender a palavra desta noite. Porque Deus deseja te usar. Um dos primeiros impactos na obra do Senhor, os discípulos estavam aprendendo, os discípulos estavam sendo capacitados, porque Jesus deveria voltar à presença do Pai, e quem deveria levar o Evangelho eram eles. Hoje eu vi aqui os antigos pastores dessa igreja sendo honrados, aleluias, porque passam pessoas antes de nós, e só estamos aqui porque alguém esteve antes de nós, e alguém só vai estar aqui amanhã, porque será você que estará alimentando, aleluias. Aqui estão os futuros pastores, aqui estão as futuras esposas de pastores, aqui estão os vasos elegidos por Deus. Estamos aprendendo. Quando eu chego na Bolívia, eu cheguei numa temporada que estava muito frio. Você imagina alguém sair lá do Nordeste, a minha cidade lá dá 40 graus às vezes, 39, 40, até 41 chega. Aí eu chego em Bolívia num período que está dando aí 8 graus, ventando, irmãos. Se vai para um lugar sem frio, sem muito vento, é bom. Agora de Santa Cruz, o frio é com vento. Entra no botão da camisa, dói a unha, dói tudo. A orelha dói, porque é com vento. Diferente do frio de Cochabamba que não tem vento. Aí eu estou lá, recém-chegado, fazendo a obra do Senhor. Conheço um cidadão chamado Calipto. Esse homem, sabendo que eu era novato, creio que queria me experimentar, meu pastor. Ele me chamou para ajudar a tratar um porco. São desafios do campo. Ele me chama para tratar um porco. Dá lá o golpe na cabeça do porco. O porco cai. E eu não sabia. Eu aprendi no Brasil que a gente trata o porco antes, né? Você capa o porco para poder a carne não ficar, como isso, é barrão, né? Não ficar com mau cheiro. E mas lá não. Deixa criar normal, mata e antes que esfrie o sangue, corta rapidinho e capa. Inclusive não é normal na patasca. Não é normal na patasca. Mas o irmão Calipto, para testar o missionário recém-chegado, faz a sopa da patasca. Eu louvo a Deus pelo nosso pastor Alberto, porque, olha, pastor Alberto não tem problema com comida. Olha, eu vou explicar para os irmãos. A sopa da cabeça do porco, cozinha a noite inteira. Irmãos, quebra aí, ó, o cérebro quebra, derrete osso, fica mole couro. E o dentinho do porco? Está lá a chapinha dele. Você pode pegar ali, de repente, você vai achar na sua patasca um dentinho. Chupa. E bota aí do lado. Irmãos, eu disse, pregando na igreja do pastor Alberto, que na casa da minha mãe, eu disse, amanhã não como aqui o bife assim, não como. Mas no campo vai nos ensinando muita coisa. Porque alguém precisa ouvir. E tem pessoas lá, se você não come o que eles entregam, você não vai te ouvir. E aí eu estou lá, ajudei o irmão, vi quando ele capou o porco. E quando ele capou o porco, a patasca cozinhou o tempo devido. Aí está lá, céu derretido, pedacinho de carne, ossinho, o milho, né? O milho que está dentro cozinhando também, o temperinho. E eu não sabia que a patasca é cozinhada sem sal. Primeira colherada que eu dei,
sem sal. Aí o irmão me disse, apontando para o sal, eu botei sal demais. E eu não sabia falar espanhol, e queimando a garganta comendo sal. E ardia a garganta, devagarinho, nem para dizer assim, por favor, ponga-me um pouco mais. Eu não sabia falar, eu não sabia falar. Nesse momento, comendo. Irmãos, quando eu encontro no meu prato, não quero dar muito detalhe não, vou dizer que uma das bolinhas do porco, quando eu bati o olho eu conheci porque eu ajudei o irmão, eu ajudei ele, depois eu soube que para tasca eu não colocava isso, era desafio. Quando eu olhei, eu disse, sangue de Jesus tem poder. Oh Deus, mas a igreja está orando, aleluias, sangue de Jesus tem poder. E eu estava com uma calça, irmão, dessas de linho, acho que nem hoje não tem muito, né? Uma calça branca de linho, irmãos. Aí eu pensei assim, primeiro, eu disse, vou cortar em pedacinho pequenininho, vou nem mastigar, vou só engolir. Quando eu apertei minha colher, irmão, eu não sabia, quanto mais cozinha, mais duro. Quando eu apertei, pum, pulou para o prato do outro lado. Quando ele pulou para o outro lado, não tinha solução, eu não queria morder aquele negócio. Não dava de cortar com a colher. O sal já estava grosso na garganta, não sabia falar, recém-chegado. Devia ter aí, ia fazer 3 meses. E eu dizendo, chega na Bolívia é fácil, espanhol mesmo, português. Não. Tem coisa que você não vai entender, é muito rápido. E aí, qual era a solução? Eu disse, vou colocar no bolso. E os irmãos me olhando, irmãos, algumas pessoas olham para ver se você come. E eles dizem, vê se o missionário vai comer. Em falar de Jesus para nós, está no meio de nós, vai comer nossa comida. Aí agora, Senhor, me dá livramento. Olhei para o meu bolso, aí eu vi que a calça de linho, não que molhasse com o óleo da gordura da patas, que ia ver os irmãos. Isso não dá de botar no bolso, porque vai molhar a calça e vão ver. Isso, o que eu faço? Irmãos, por Deus do céu, Deus tem os seus meios. Deus não usou um corvo para dar comida para o profeta. Deus não usou um peixe para usar de táxi para Jonas. Deus usou um cachorro para mim. A igreja não tinha, só tinha as paredes laterais e do fundo, e o teto não tinha da frente e nem a do lado. Quando eu olho para o meu lado, irmão, um cachorrinho feio, eu nunca ia ficar tão feliz por um cachorro igual aquele. Quando eu olhei para o cachorro, eu botei minha mãozinha do lado e fiz, e ele entendeu. Em todo lugar, irmão, isso é universal, viu? É universal. E o cachorrinho veio, irmão, ele veio. Quando ele veio, rapidinho eu peguei e joguei assim. O cachorro não deixou nem cair no chão, parou no ar. Pá! E saiu, eu expulsando ele para os irmãos não ver. Comeu, irmão, para lá e eu me livrei. Estamos lá, irmãos, há 12 anos. Deus sempre dá um livramento quando você não puder. Não tenha medo de fazer a missão. Não tenha medo de fazer a obra de Deus. Meu pastor, me permite orar pela igreja, em nome de Jesus. Mas antes de orar pela igreja, eu quero perguntar se essa noite tem alguém que deseja vir aos pés de Jesus. Tem alguém que deseja se reconciliar essa noite. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Aleluias. Se você vê, irmão, alguém do seu lado, alguém que está desviado, alguém que nunca foi evangélico, aleluias, mas que acredita no milagre do Senhor, eu quero estar orando por sua vida essa noite, aleluias. Com a autorização do nosso pastor, posso pedir a igreja ficar de pé para orar pela igreja? Fiquemos de pé no nome de Jesus. Eu estou entregando o microfone em nome de Cristo. Eu quero orar pela santa do Cordeiro, aleluias. Se você tem um chamado de Deus, se você por alguma razão saiu da presença do Senhor, se você está no lugar que é deserto, você está pensando que ninguém está te vendo, eu quero dizer esta noite, Jesus te vê, aleluias. Jesus te vê esta noite no deserto que você está passando. Vem, amigo, esta noite, você que estava afastado, desfiado do caminho de Jesus, você que deseja ser um crente, ser usado nas mãos do Senhor, as portas estão abertas, mas eu quero ministrar essa noite para toda a igreja, para a noiva de Jesus, dizendo
que você não precisa mais, a partir desta noite, despedir a multidão, porque tem alguém que precisa ser alimentada por você. Jesus te chamou para ser vaso, para ser condutor do reino de Deus. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nesta noite, Senhor, baixo a graça do Teu Espírito Santo, ó Deus, eu oro, Senhor, por esta igreja, Senhor, por esta congregação, Senhor. Eu te louvo pela oportunidade de estar pregando nesta reinauguração deste templo, ó Deus. Eu te dou graças, Senhor, porque aqui é uma igreja, Senhor Jesus, que ama alimentar a multidão, meu Pai. Uma igreja que entendeu o seu chamado, Senhor, porque fomos chamados, Senhor Deus, para fazer a diferença nesta terra, Senhor. Entregar, Senhor Deus, tudo que é nosso em Tua presença, porque só assim será multiplicado a vitória, só assim será multiplicado a Tua glória, Deus. Derrama do Teu Santo Espírito esta noite, ó Senhor. Gente da Tua glória, Teu povo, ó Pai Santo, Senhor. Aqueles que chegaram tristes aqui, que voltem renovados pela graça do Teu Santo Espírito, Pai Santo. Eu te glorifico esta noite pelos pastores, Senhor, que estão aqui, pelo nosso presidente, pastor Zé Orisvaldo, Senhor Deus de luz, Senhor. Toma o Teu filho, Senhor, continua usando grandemente as Tuas mãos à frente do Teu rebanho, Pai Santo. Eu abençoo esta casa, eu abençoo, Senhor, a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe no nome de Jesus.